Mano, então vamos falar de Jujutsu. Jujutsu é um anime que tem ganhado ultimamente muita visibilidade, ainda mais com adaptações das lutas nos animes. Uma obra com ótimo desenvolvimento de personagens e ótimos vilões, totalmente bem construídos. Mas, mesmo assim, toda semana que tem capítulo do mangá, alguma coisa acontece que a internet parece se dividir. Mas por que será que acontece toda essa comoção? Onde que começou? Bom, decidi então tentar explicar um pouco da onde que vem essas frustrações de que os leitores do mangá estão passando. E da onde vem essas falas como furos no roteiro, e que GG está escrevendo mal, ou salvo pelo roteiro. Lembrando que o intuito dos vídeos aqui é justamente passar um pouco do conhecimento que eu adquiri na faculdade sobre narrativas, sobre estruturas, e ajudar a explicar o que está acontecendo, ou aconteceu, com alguma obra, e também, quem sabe, ajudar a esclarecer um pouco frustrações, dúvidas e essas questões. Já adianto para aqueles que veem o vídeo do X ou pulam o vídeo, o resumo é: não, Jujutsu não é ruim, mas existe sim um plot armor na luta do Gojo e Sukuna, mas não como vocês podem estar imaginando. Para começar, vale dar uma contextualizada no mangá de Jujutsu. Então, aqueles que não querem spoiler do mangá, peço para que se parem aqui. Então vamos pro resumo bem mal e porcamente. Os personagens acabaram de passar por um jogo da Bate, iniciado pelo Kenjaku. E nesse jogo da Bate, praticamente os protagonistas, né, o Yuji e o Megumi, eles estavam procurando uma forma de desfazer o selo do Gojo, ao mesmo tempo tentar impedir o Kenjaku. Eles então conseguem entrar em contato com o receptáculo da Anja para desfazer o selo. Porém, nesse meio tempo, muita coisa acontece. Então vamos lá. Sukuna toma o corpo do Megumi, Gojo é libertado do selo, ele vai lá, tenta marcar um datezinho com Kenjaku e Sukuna. Bom, Gojo e a galera fazem seus planos, e chegou o dia do date deles, e a batalha dos mais fortes começa. A luta acontece, Sukuna ganha com a carta que ele tinha na manga, e os outros feiticeiros então partem para o plano B, C e todo o alfabeto para tentar parar o Rei das Maldições. E atualmente, no mangá, o Yuta toma conta do corpo do Gojo usando a técnica do Kenjaku, que ele mesmo derrotou, sem antes o vilão iniciar o processo de assimilação. Então tá mais ou menos desse ponto o mangá, de uma forma bem resumida, mal porcamente. Agora, uma coisa que podemos observar no livro Histórias e Roteiro, do Thiago Fogaça: na hora que escrevemos uma história, geralmente nos perguntamos o que e depois como. Mas o livro ainda levanta um terceiro ponto: os porquês. Trazendo para esse vídeo, o que aconteceu na história, já falamos. Agora, a segunda pergunta importante é como. Como que o Gojo foi derrotado? E é aí que foi um grande divisor de água na comunidade do Jujutsu. Foi justo? Não foi? Foi plot armor? Calma, vou tentar responder tudo isso. Primeira coisa importante que acho que é legal a gente esclarecer: o Sukuna não poderia perder para o Gojo. Mas por conta da chamada plot armor? Bom, de certa forma sim, mas não como um aspecto negativo, porque plot armor, por definição, é um dispositivo de trama em que um personagem é preservado, né, devido à necessidade de que a trama prossiga. E Jujutsu é uma história que acompanha, de certa forma, dois protagonistas, o Yuta e o Yuji. E na história também temos dois vilões de extremo destaque: o Kenjaku, que é quem arquiteta o plano, e o Sukuna, que é o grande mal a ser parado. E os dois tinham seu plot armors. Kenjaku não poderia morrer enquanto não conseguisse chegar a realizar seus planos, ou ser totalmente parado antes de realizar. Então teria que ter esse conflito, que nem teve, por exemplo. E no final ele foi morto, mas conseguindo realizar seus objetivos. E caso ele não houvesse esse plot armor, essa importância, no momento mesmo que o Gojo foi confrontar ele, o Kenjaku poderia ter sido morto. Ele foi, de certa forma, protegido por um plot armor, entendeu? Mas foi algo natural. Agora, no caso do Sukuna, ele não poderia perder para o Gojo enquanto ele não tivesse um confronto direto contra o Yuji. Então sim, é um plot armor, mas isso já estava há muito tempo estabelecido, que o Sukuna e o Yuji são opostos em seus ideais e personalidades. Por mais que o Gojo tenha rivalizado diretamente com o Sukuna, vale lembrar que estamos em uma história, e história geralmente tem como princípio desenvolver seus personagens. Itadori foi aquele que sofreu por ter o Sukuna. Yuji é um personagem que se culpa muito fácil, é um personagem muito empático, e por outro lado temos Sukuna, que é o completo oposto. Os dois precisam se enfrentar. Quando olhamos da perspectiva de estrutura narrativa, precisaria existir um embate entre esses dois personagens. Então sim, Sukuna estava, de certa forma, protegido da derrota até o momento que ele não fosse confrontado pelo Itadori, o que não é algo ruim, mas aí que a gente entra no porquê. O verdadeiro açúcar no formigueiro está na forma como aconteceu a morte do Gojo. Existe uma técnica narrativa chamada elipse, que é basicamente não mostrar em tela o que aconteceu. Isso serve para economizar tempo, geralmente. Por exemplo, imagina um cara que mora em uma cidade litorânea. Ele tá lá em casa, olhando o sol, então ele se levanta, vai em direção à sua prancha. E na cena seguinte, vemos ele já na praia surfando. Aí foi usado uma elipse, para poder economizar o tempo, não mostrar ele se trocando, indo até a praia, colocando a roupa de surf, passando parafina, etc. Mas em uma luta como aquela, não acho que tenha sido a melhor das decisões usar desse recurso. Claro, vale lembrar que produções de mangá são sempre corridas, então os sacrifícios do que vai para as páginas têm que ser feitos. Mas sinto que esse foi um dos piores momentos para se usar a elipse. Isso porque foi criada uma expectativa naquela luta. E não pelos fãs, e sim pelo próprio autor. Então é diferente de, por exemplo, se você está assistindo, vamos supor aqui One Piece. Você
tá assistindo One Piece e aí alguém fica frustrado porque não teve uma luta do Sanji contra o Akainu. Nunca foi mostrado, nunca foi rivalizado. Eles nunca tiveram nenhum embate, mesmo que seja entre discordâncias, assim, de forma que, um desperdiça comida e o outro não. Por exemplo, sabe? Nunca houve isso. Então ninguém nunca geraria expectativa, sabe? Isso daí seria um fã criando expectativa em algo que o autor não criou. Por outro lado, a gente tem o GG, que ele criou a expectativa em relação a essa luta. E não pra ter a vitória do Gojo, mas pra ser mostrada a luta. Vocês entendem a diferença? Sem contar que, querendo ou não, muitas vezes são os personagens que tomam destaque das obras. E o GG acabou por dando um destaque maior ao Gojo. E uma luta como essas, onde a gente tinha painéis dizendo o mais forte da história contra o mais forte da atualidade, um sempre falando que vai ganhar do outro, e por aí vai, e terminar dessa forma brusca, onde em um capítulo temos o Sukuna estourado na parede, todo escorraçado, e no outro, o Gojo morto, cria uma estranheza. De novo, narrativamente falando, não tem problema o Gojo ter perdido, porque o Sukuna precisa ser confrontado pelo Yuji, mas não mostrar em cena o Sukuna se recuperando, o Gojo surpreso ou algo do tipo que remetesse a um possível problema ao Gojo é o que trouxe essa repercussão ruim. Uma obra precisa criar regras do seu mundo para o espectador entender como ele funciona. E por isso tivemos o Sukuna fazendo seus votos antes, tivemos explicações sobre expansões de demônios, como elas funcionam, os domínios simples, como eles funcionam, o fulgor negro, né, o Kokusen, como ele funciona, a funcionalidade da energia amaldiçoada, etc. E a partir do momento que em um capítulo temos um personagem desferido do Kokusen em sequência, consequentemente, em teoria se recuperando, e o outro personagem que tomou o ataque estando em desvantagem, de novo, em teoria seguindo o que foi construído, é estranho ver no capítulo seguinte este que estava, em teoria de novo, exausto, ganhando. Por isso que seria mais interessante mostrar pelo menos uma pequena recuperação do Sukuna, nem que seja um sorriso no final do capítulo, ou uma sombra, uma silhueta dele se recuperando, alguma fala dele pequena assim, falando que vai ter que lutar sério, alguma coisa. Mas como não houve, muitos fãs ficaram com esse sentimento de frustração. É como se em Naruto, na luta do Pen contra o Jiraiya, tivemos ele empalando os 3 Pens, e logo depois de um pós-vida ou flashback, víssemos essa cena dele morrendo. Ficaria uma lacuna, e foi basicamente o que aconteceu. Se essa lacuna é feita para criar uma espécie de mistério, dá para se entender, mas o problema é que não foi feito o mistério de como o Sukuna fez para que os protagonistas fossem lá e tivessem que descobrir. É explicado no mesmo capítulo, logo depois, e é por isso que há uma frustração hoje em dia muito grande. Pelo menos foi por isso que tudo começou. Não foi por um furo de roteiro exatamente, ou um plot armor no sentido negativo e sem sentido. Porque, né, em uma história todos os personagens são protegidos pela trama. E a partir desse momento, os acontecimentos seguintes, as lutas contra os outros feiticeiros, acabou carregando essa frustração. E por mais que às vezes os leitores não conheçam de análise de roteiros, eles passaram a prestar mais atenção em pequenos defeitos na obra. E sempre que sai um capítulo novo, era um motivo para falar algo sobre a escrita de Jujutsu. E tudo. De fato, as lutas estão sim de certa forma repetitivas e cansativas. Mas aí já acho que é mais uma questão de gerir um pouco as curvas de tensão da obra. Para quem não sabe, as curvas de tensão numa história servem para prender a atenção do espectador ou leitor. Se ela estiver sempre muito baixa, o leitor perde interesse. E se estiver sempre no alto, vai acabar cansando a leitura. E a obra ficou muito tempo na luta. Só para fins comparativos, tá? A luta começou no capítulo 223, mais ou menos no dia 20 de 5 de 2023. Já faz mais de um ano que essa luta tá acontecendo. Então o Sukuna está lutando há mais de um ano. Se compararmos com o Kaido de One Piece, o Kaido entrou em luta no capítulo 986, mais ou menos no dia 31 de 7 de 2020. O Luffy foi se juntar à batalha no capítulo 1000, mais ou menos no dia 3 de 1 de 2021, e só no 1049 que Kaido é derrotado, mais ou menos no dia 10 de 5 de 2022. Foram quase um ano e meio de luta, mas mesmo assim, em One Piece não passa essa sensação de estar puxado ou cansativo, porque o Oda conseguia usar seus personagens para quebrar um pouco o ritmo das lutas e ajustar as curvas de tensão. Nesses quase 2 anos, não tivemos só a luta do Kaido versus o Luffy, tivemos Kaido versus Bainhas, a Big Mom vs Law e Kid, o Zoro e Sanji vs Calamidades, o fogo descendo por Onigashima, Momonosuke tentando puxar a ilha, entre várias outras trocas de foco. Em Jujutsu, nesse mais de um ano, tivemos apenas a luta do Sukuna, tirando por alguns capítulos que foi a luta do Kenjaku contra o Takaba, mas também foi uma luta que não ficou alternando, já que ela aconteceu só depois da morte do Gojo e terminou antes de começar a entrar os outros personagens. A única variação que tentou ajustar um pouco as curvas de tensão foram aqueles flashbacks mostrando como foi a preparação para o plano que estava acontecendo naquele momento, o que de certa forma é legal, só que ao mesmo tempo não ajuda muito a descer tanto assim a curva de tensão, e não é como se não houvessem os recursos narrativos para fazer essa quebra. A luta entre Hakari e... Eita, rapaz. A luta entre Hakari
Ih, nome difícil. Sou dislexo, gente. É difícil pra me ler. A luta entre Hakari e Uraume seria uma ótima forma para nivelar um pouco a curva de tensão. Não mostrando exatamente eles lutando o tempo todo também, mas também eles conversando, eles explicando alguma coisa e por aí vai. Mas eles estão apenas sendo esquecidos. E nisso, a obra está sempre indo e voltando para os flashbacks explicativos de como foram montados os planos e mostrando a luta. Como foram mostrados os planos e mostrando a luta. Isso causa essa canseira. E essa repetição também, né? Que muita gente até fez aquele meme de chega um novo desafiante. O novo desafiante impressiona a Sukuna. Sukuna derrota o desafiante, chega um novo desafiante. É sempre a mesma coisa, mas enfim, embora eu veja como um aspecto negativo a forma como foi feita a morte do Gojo, narrativamente falando, né? E esses vai e vem entre o flashback e tudo, acho que podemos apenas nos atentar a não injustiçar a obra, para que ela não se torne um Bleach 2.0, onde as pessoas metem pau chamando de ruim, mesmo não sendo uma obra que podemos categorizar como ruim, porque para uma obra ser ruim, ela tem que ter mais aspectos negativos do que positivos, e nenhuma obra consegue ser perfeita, até mesmo One Piece tem seus defeitos. Olha, gente, entender que não gostar de algo é diferente de ser ruim. Jujutsu, ao meu ver, errou na forma como matou o Gojo e na forma como foram feitas os duelos seguintes, mas ainda assim, é uma obra cheia de paralelos bons, personagens bem desenvolvidos e uma história boa. Tô curioso até mesmo para ver como ela vai terminar. E sinto que GG ainda pode surpreender positivamente nessa reta final. Lembrando, esse vídeo eu tento apenas trazer uma perspectiva com um pouco de embasamento, para ajudar aqueles que não têm esse conhecimento a entender de onde vem alguma frustração, algum sentimento negativo ou até mesmo positivo. Se você discorda do que eu disse, ou coisa do tipo, não tem problema. Só peço para não tacarem hate ou virem nos comentários com deboche ou ironia. Bora dialogar. Quem gostou, curte, compartilhe, se inscreva aqui para ajudar. E para quem ficou até o fim, aqui vai o tema do próximo vídeo. O final do Naruto estragou a obra?